Imagina a seguinte situação, cara. Um projeto gigantesco da sua empresa acabou de estourar o orçamento em, sei lá, 5 milhões. Nossa, um baita pesadelo. O bicho tá pegando. A auditoria bate na porta e, eles exigem os dados operacionais para ontem. Aí você tem duas opções na mesa. Você entrega um arquivo JSON moderno, elegante, que te dá o número final e a foto do momento em segundos. Ou, você despeja na mesa deles 80 arquivos de texto soltos no formato zip, um labirinto legado, mas que supostamente mostra a digital de cada pessoa que tocou no projeto. Olha, é um cenário que dá calafrio em muito gerente de projeto, uai. Com certeza. Bem-vindos ao O Debate, nosso espaço onde exploramos essas múltiplas perspectivas e desconstruímos a arquitetura da informação. É um prazer estar aqui. E sobre esse dilema, a tentação de entregar aquele arquivo bonitinho, que já vem mastigado, é imensa. Mas o problema de você entregar só a foto do momento, sabe? É que você esconde como a casa foi construída. Tá, mas será que esconde mesmo? Uai, esconde? Porque se a casa tá caindo, a auditoria não quer ver a pintura nova. Ela quer quebrar a parede, olhar a fundação, entender o encadeamento das coisas. Entregar esse JSON para mim é criar um ponto cego perigoso. Mas será que é um ponto cego ou a gente que tem, sei lá, fetiche por complexidade desnecessária? Como assim? Saca só, as pessoas olham para esse monstro de 80 arquivos zip gerado pelo sistema Spider e pensam, nossa, tem arquivo pra caramba, logo tem mais verdade aqui. Mas quando você vai para a engenharia da coisa, os números contam uma história de otimização, de arquitetura limpa. Eu não sei se eu chamaria de limpa. Mas cara. O arquivo JSON tem 565 variáveis no total. Dessas, 417 são dados reais, na veia. E o pulo do gato, 412 dessas variáveis estão perfeitamente espelhadas no zip. O nível de correspondência de linha a linha nos blocos que realmente importam, tipo as 32 linhas de performance ou as 70 de performance centers, é idêntico. O JSON não está escondendo dado, ele só tirou o ruído da sala. Olha bem, chamar a estrutura de um banco de dados relacional de ruído é um salto que eu não dou. O que você está chamando de ruído, eu chamo de pilar de sustentação, entende? Pilar de sustentação? A gente pega esse conjunto zip e encontra 557 variáveis distintas operando ali nos cabeçalhos. Muitas dessas variáveis que o JSON elimina sob essa bandeira de ser arrumadinho são exatamente os metadados relacionais que amarram o sistema inteiro. Mas amarrar o quê, especificamente? Faltam chaves estruturais pesados no JSON. Chaves como o ACINDEX e o hashcode. O JSON entrega o número final, mas ele amputa o contexto operacional. É a diferença entre saber que foram gastos 100 mil reais e saber quem assinou, a que horas e em qual centro de custo. Peraí, mas vamos olhar para o que o JSON adiciona antes de falar só do que ele tira. Porque a arquitetura moderna não é só sobre cortar, é sobre focar no que dá tração para o negócio, né? Tá, me dá um exemplo do que ele adiciona. O JSON tem 5 variáveis focadas na gestão de topo que o Zip simplesmente ignora. Coisas como Data Changed, F-Performance Input Fin, F-Performance Input Start e o Num Dashboard Items. Mas isso é... Calma, deixa eu concluir o raciocínio. Num pipeline de dados moderno, cara, se eu jogo isso num data lake, um webhook lê esse data changed ou esse Num Dashboard Items e instantaneamente atualiza o dashboard do CEO no Power BI. Certo. O executivo sabe que o painel mudou na mesma hora. O Zip não faz isso nativamente. Ele é cego para essas mudanças de estado da gestão. O JSON é como o painel de um avião moderno. Você vê a altitude, a velocidade, o input e o output. Você pilota com precisão. A sua analogia do avião é muito boa para quem está sentada na cabine, tomando cafezinho e olhando o horizonte. Mas o engenheiro de dados, o analista forense, ele não é só o piloto. Ele é o mecânico. E quando acende uma luz vermelha nesse seu painel moderno, o piloto não sabe consertar. E essas 5 variáveis exclusivas do JSON que você citou com todo respeito, isso é perfumaria de interface. Perfumaria. Cara, é o que move a tomada de decisão em tempo real. Configuração de dashboard, controle de modificação de painel, isso não é a essência da engenharia civil ou do desenvolvimento de software que o sistema está gerindo.
A essência é o trabalho de formiguinha. Mas a gestão precisa dessa visão macro, bicho. Move a decisão superficial, concordo, mas quando você precisa rastrear a execução, olha o que o JSON omite covardemente de dentro do bloco de performance. O hasName, a variável person e o type. Ele some com isso. Ele omite mais... Como é que você rastreia o causador de um gargalo sem o nome do recurso e o tipo de pessoa que estava alocada lá? O seu avião está voando lindo no dashboard do CEO, mas a empresa não faz ideia de quem é a tripulação que está gastando combustível. Cara, perder o nome exato do recurso no arquivo de log não é o fim do mundo. Na vida real, nas integrações em nuvem de hoje, a identidade do recurso, o RH, por trás daquele apontamento, já está mapeada em outra ponta da arquitetura. Você acha mesmo que é tão simples cruzar? É sim. Você cruza o ID com seu ERP em milissegundos. Mas se a gente vai falar de trabalho de base, vamos descer para o mérito estrutural das tabelas de desempenho, onde a mágica acontece. Vamos, uai, porque é aí que a gente vê que o buraco é mais embaixo. Pega a tabela de desempenho principal. No arquivo zip, ela é aquele arquivo cru, o fact.txt. No JSON, é o nó chamado performance. Exato. E ambos têm 32 linhas, como eu falei. Você mesmo disse, o volume final bate. Só que o JSON sofreu uma lipoaspiração perigosa. Onde é que foram parar o folder, o object code e o save code? Sem esses três carinhas, você simplesmente corta o cordão umbilical do dado. Explica melhor essa ideia do cordão umbilical para quem não está acostumado com a taxonomia do Spider. É simples. Num projeto complexo, você tem a estrutura analítica do projeto, a famosa EAP. É uma árvore gigantesca de pastas e subpastas. Quando você aponta um desempenho, você precisa saber em qual galho dessa árvore esse trabalho foi feito. Certo, a localização espacial. Exatamente. O folder te diz a pasta, o object code te diz o código do objeto exato, e o save code garante a versão daquilo. Quando o JSON arranca isso fora, o dado de desempenho fica flutuando no vácuo. Mas ele ainda contabiliza o total. Sim, mas você sabe que alguém concretou 30 metros quadrados e não sabe se foi no subsolo do prédio A ou na cobertura do prédio B. Você perdeu o fio da meada. Tá, eu entendo o valor da localização na IAP, mas eu desafio frontalmente essa visão de que o zip é o cálice sagrado da verdade bruta. Você está defendendo esse legado como se toda variável ali fosse ouro puro. E não é. Não. Vamos olhar para a sujeira que tem debaixo desse tapete. O material de origem deixa claríssimo que o zip carrega campos como FrowColor e FFontColor. Cor de linha e cor de fonte, cara. Isso aí eu admito que... Você está defendendo uma arquitetura de dados que armazena a cor que a letrinha vai aparecer na tela do usuário junto com o custo de material de uma obra milionária? É um absurdo conceitual. Certo, é uma pedrada forte, eu reconheço. Separar o dado da apresentação é o beabá da engenharia moderna. Pois é, a presença de FFontColor prova que o zip não é um modelo de dados purista e analítico. Ele é um dump de sistema legado que não sabe separar o que é renderização de interface do que é dado operacional. O JSON faz exatamente o que uma boa arquitetura deve fazer. Limpar a casa, você diz. Exato. Ele corta o lixo visual e foca na carga útil. Por que eu basearia a minha inteligência de negócios num arquivo que confunde a métrica de produtividade com o fato da linha ser amarela ou azul no monitor do coordenador? Olha, ter cor de fonte misturada com custo é o clássico legado dos anos 90. O zip peca feio nisso por ser um formato mais antigo. Mas jogar o zip inteiro fora por causa do FrowColor é jogar o bebê fora com a água do banho. Eu não estou jogando o bebê fora. Eu estou otimizando o banho. Ah, mas o problema real do JSON não é limpar a cor da fonte. O problema é que no meio dessa faxina, eles varreram junto a fundação da casa. O fator crítico que o JSON destrói, o verdadeiro elo perdido dessa história, se chama AC-Index. O índice de atribuição? Exatamente. Se a gente destrinchar a estrutura do zip, a gente vê que é um sistema perfeitamente relacional. Você tem o fact.txt para o desempenho principal, aí você tem o factcost.txt, detalhando os custos, você tem o factmatch.txt para os materiais usados e o factcenter.txt, quase 70 linhas mapeando os centros de custo.
São tabelas separadas. O que costura tudo isso para fazer sentido? O ASCII Index. É a tal da chave estrangeira clássica. É a espinha dorsal. Ele pega um custo de cimento na tabela A, liga com a hora trabalhada do pedreiro na tabela B e joga para o centro de custo da tabela C. O JSON omite o ASCII Index em quase todos os nós vitais, desde Performance Costs até Performance Actual Materials Costs. E você acha isso o fim do mundo? Uai, claro que é. Sem essa chave transparente, como é que você faz engenharia reversa? Você simplesmente perde a relação de causa e efeito. Você perde a conexão matemática de como o campo PROD, de produção, e o campo LOAD, de carga de trabalho, foram distribuídos. Tá, eu não compro essa dor toda. E te explico exatamente o porquê. Você está julgando o JSON com uma mentalidade analógica. Analógica? Sim, com a cabeça presa num banco de dados relacional clássico de colunas e chaves estrangeiras. Saca só a transição de paradigma. A própria estrutura hierárquica e aninhada do JSON substitui a necessidade mecânica de ter um ASCII Index repetido em todo lugar. Substitui como? Se a relação sumiu? Porque a relação passa a ser espacial, estrutural. Em vez de ter uma tabela apontando para outra através de um número de ID pesado, no JSON o custo do material simplesmente vive dentro do bloco de desempenho que gerou ele. É o tal do aninhamento. Isso, ele está aninhado. É como o conceito de encapsulamento na programação orientada a objetos. Um formato relacional, como o zip, é como uma biblioteca gigantesca, onde os livros estão num prédio, os nomes dos autores em outro e os gêneros num terceiro. E o ASCII Index é o catálogo de fichas. Exato. E você é obrigado a consultar isso toda hora para conectar os três. É exaustivo. O JSON simplesmente pega o livro, escreve o autor e o gênero na capa e coloca numa caixa única chamada performance. A relação está dada pelo encapsulamento. É limpo, é direto. Encapsulamento é lindo na teoria de software, mas na investigação analítica, na hora de interrogar a base de dados, é uma armadilha só. Por que uma armadilha? Essa sua biblioteca encapsulada é ótima se você só quiser pegar a caixa inteira e levar embora. Mas e se a auditoria te pedir, cruze todos os autores do gênero X, mas só os que publicaram no prédio Y durante o mês passado? Bom, aí você faz um parse do JSON. Mas não um trabalho tremendo. O seu modelo aninhado te obriga a abrir caixa por caixa, varrer o JSON inteiro e tentar inferir relações complexas de um para muitos que o encapsulamento simplificou. E não sou só eu que estou dizendo isso. Isso nos leva ao teste de estresse que o próprio material de origem propõe. Ah, o comportamento de um LLM lidando com os dois formatos? Esse teste é fantástico mesmo. O teste de fogo para ver quem sobrevive na era das IAs generativas. Pois é. Imagina que você joga o seguinte prompt num modelo de linguagem de ponta. Analise os dados desse projeto e reconstrua passo a passo como o sistema calculou o valor final de desempenho da atividade X no período Y. Certo. Se você alimentar o LLM com o balde de arquivos do Zip, ele age como um perito criminal. Ele acha a digital do recurso puxando o hashcode, ele entende em qual fase da EAE aquilo aconteceu porque ele tem o folder. Ele tem as migalhas de pão. Migalhas vitais. Ele acha a carga e a produtividade exata com load e prod. E o mais matador, ele te dá os horários locais de início e fim daquele apontamento específico usando o lock start e o lock fim. A IA consegue reconstruir a história com precisão cirúrgica, porque os ponteiros relacionais estão todos ali, explícitos. E se eu jogar o JSON na mesma IA? O LLM engasga na investigação. Se você joga o JSON, a IA te entrega um baita de um resumo executivo muito rápido. Ela lê o encapsulamento que você tanto elogiou e consolida o valor final de desempenho. O que já resolve muita coisa, convenhamos. Resolve o agregado. Mas quando você manda ela explicar o como, ela sofre alucinação ou confessa que não tem os dados. Ela não consegue te dizer quem produziu aquele pedaço específico do desempenho e onde aquilo estava na EAP na hora do apontamento. A falta dos identificadores atrapalha o rastreio fino. Exatamente. A IA precisa de chaves de relacionamento explícitas para inferir contextos complexos em grandes volumes de texto. O modelo aninhado abstrai essas chaves. O Zip permite investigar a história completa, tijolo por tijolo. O JSON só te conta se a casa ficou pronta ou não. Putz,
Eu admito que esse teste do LLM bate pesado na defesa do Jason. A capacidade de reconstruir o encadeamento causal do zero é inegavelmente superior quando você tem todas as chaves primárias e estrangeiras ali piscando em neon para ir a ler. Que bom que concordamos nisso. Mas eu te devolvo um questionamento de mundo real, de vivência de mercado. Para 90% das análises operacionais que as empresas rodam hoje, de verdade, o sistema integrador ou a diretoria, eles querem mesmo ler um relatório forense de 80 páginas? Na maioria das vezes, não. Exato. Eles querem o resultado consolidado e ágil para pivotar o negócio em tempo real. Será que a gente não está crucificando a exportação em JSON como deficiente, quando na verdade ela atende perfeitamente ao que o mercado ágil precisa? Você acha que é só uma questão de caso de uso? Sim, e talvez só falte uma melhoria na documentação de como extrair valor da hierarquia dela. Olha, se 90% das vezes você só precisa do agregado para bater meta mensal, eu concordo com você. O JSON é o caminho. O problema, meu caro colega, mora naqueles 10%. Quando tudo der errado. Quando o trem descarrila, quando o projeto estoura a verba, quando o acionista processa a empresa, quando o cronograma empaca meses. Nesses 10%, você não precisa saber o que aconteceu. Todo mundo já sabe que deu ruim. Você precisa provar o como e o porquê. Aí o bicho pega. É aí que a falta de um lock start e lock fin, o início e fim de cada apontamentozinho isolado vira uma dor de cabeça estratosférica. O JSON te avisa que o desempenho rolou. O Zip te dá o documento autenticado em cartório dizendo quando, onde e por quem. Não dá para abrir mão do detalhe. Mas você não acha que a gente pode consertar isso sem voltar para a era da pedra de 80 arquivos de texto soltos? A gente pode ter o melhor dos dois mundos, cara. Como? Pega o exemplo dos materiais consumidos. As 200 e tantas linhas da tabela matchcostfact.txt do Zip estão perfeitamente refletidas nas 30 linhas aglutinadas de Performance Actual Materials do JSON. Sim, os dados brutos de material estão lá. A agilidade que o JSON dá para ingerir isso em um pipeline de análise moderna é absurda. Você processa gigabytes com meia dúzia de linhas de código Python. Se a desenvolvedora do Spider, numa próxima atualização, simplesmente injetar um campo asIndex opcional dentro dos nós críticos do JSON. Pronto! Só adicionar a chave. Exato! A gente mantém a limpeza estrutural, resolve a tua necessidade de engenharia reversa forense e todo mundo vai pro bar comemorar. Ué, se eles fizerem isso, eu pago a primeira rodada. Eu sou o primeiro a bater palmas para uma evolução dessas. O problema nosso aqui é julgar o retrato de hoje, o material que a gente tem na mão agora. Justo. E hoje, essa estrutura do JSON foi lixada e enxugada a ponto de comprometer o trabalho de base. Você perde a conexão vital. Aquele número de custo que está lá boiando no arquivo não sabe mais de onde ele veio. Por isso eu bato o pé. Para qualquer engenharia reversa séria, os metadados relacionais do Zip ainda são absolutamente insubstituíveis. Bom, caminhando para nossa conclusão aqui, eu me mantenho firme na visão de que o JSON é a escolha arquitetônica superior. Respeito a sua posição. A transição de tabelas relacionais em texto plano para uma estrutura de objetos aninhada é o caminho natural da tecnologia. O fato dele cravar um espelhamento de dados absurdamente alto, 412 campos perfeitamente equivalentes ao legado do Zip, prova que a carga útil está toda lá. E ele entrega isso sem obrigar o analista a tropeçar em lixo de interface visual, né? Direto ao ponto, escalável e pronto para o consumo de APIs de IA ou de Business Intelligence. E eu continuo defendendo que, por trás dessa vitrine bonita de API e consumo rápido, falta o cimento. Para a galera que está nas trincheiras, o engenheiro de dados, o auditor, o gestor de custos, que precisa descer no nível do átomo para entender como o algoritmo do Spider mastigou aqueles números, o Zip é essencial. A planta do prédio, como você disse. Exato. As chaves relacionais, os identificadores espaciais, o histórico bruto. O JSON até pode ser a fachada moderna de vidro do prédio, mas o Zip é a planta hidráulica e elétrica. Você não conserta um vazamento olhando para o vidro, sabe? No fim das contas, a escolha entre uma arquitetura moderna como o JSON e um modelo legado denso como o Zip não é só uma questão de gosto técnico.
Ela define qual é a profundidade de perguntas que o seu próprio sistema vai conseguir te responder quando as coisas derem errado. Com certeza. O JSON te dá uma velocidade incrível para entender o quadro geral, mas o Zip exige paciência para te revelar os detalhes microscópicos da operação. Exatamente. Se a tecnologia não caminhar para um meio termo, trazendo a inteligência relacional de volta para o formato aninhado, quem desenha a arquitetura de dados vai ter que continuar escolhendo a sua ferramenta com base no tipo de guerra que está indo lutar. Se é para apresentar resultado para a diretoria ou se é para fazer auditoria pesada. E isso nos deixa com uma reflexão profunda, né? Na era das inteligências artificiais que prometem decifrar oceanos de dados num piscar de olhos, a gente está percebendo que o algoritmo mais avançado do mundo ainda tropeça se a gente não fornecer os caminhos lógicos adequados. Pois é, a máquina não faz milagre sem contexto. Será que a nossa busca por limpeza e agilidade não está nos custando a própria capacidade de auditar a realidade operando nos bastidores? Fica a reflexão para todos vocês que estão projetando seus data lakes e pipelines nesse exato momento. A tecnologia avança, mas a necessidade de rastrear a verdade continua a mesma. Um abraço, pessoal, e até a próxima!